A gente está na época do aniversário de Brasília, que é 21 de abril, e eu fiquei pensando em fazer um vídeo especial falando um pouco sobre Brasília. Mas eu não queria ficar mostrando, sei lá, o Congresso, a Esplanada, o Teatro Nacional. E eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou fazer um vídeo para falar de Brasília de uma maneira diferente? Então eu tive uma ideia. Mas antes, eu comprei esse café novo aqui, que eu nunca tomei, chama Daily Coffee Arabica. Eu achei legal porque ele tem uma moagem específica, tá vendo? Ó, pro tipo de cafeteira que eu uso, que é essa cafeteira italiana, essa cafeteira moca. Então peraí que eu já volto com o café. É um pouquinho mais fraco do que eu esperava, vou botar um pouco mais de café a próxima vez, mas ficou gostoso. Então hoje eu vou sair para fazer essas filmagens. O que eu quero fazer é explorar, então, um pouco essa ideia da cidade como uma arquitetura e como uma geografia e tal, mas eu quero falar um pouco dessa arquitetura que faz sentido para mim. Então eu vou visitar e revisitar alguns lugares da cidade onde eu passei muito tempo da minha vida, que são lugares onde eu estava em contato o tempo inteiro com a cidade e que, de alguma forma, com certeza deixaram marcas na maneira como eu imagino Brasília. Então, terminar o café aqui e vamos embora. Bloco B, apartamento 301. Cheguei aqui na 412, no bloco B. É esse aqui. I'm a lonely soldier. I'm a lonely soldier. Many miles from home. Eu morei aqui até mais ou menos, acho que 2, 3 anos de idade, então não lembro, não tenho praticamente nenhuma memória daqui. Só tenho memória de eu jogando um boneco do Homem-Aranha pela janela. Então, se era o terceiro andar, deve ter caído aqui. Eu tô aqui nos fundos do apartamento e aqui também, ó, tem cobogós. Olha aí. E acho que aquela lá, a última lá, que era a janela da minha cozinha. É curioso estar aqui depois de tantos anos. Eu realmente não tenho muitas memórias daqui. E Brasília tem essa característica de ter prédios no máximo de até 6 andares. E aqui nas 400, nas superquadras 400 de Brasília, os prédios só têm até 3 andares, como esse no fundo aí que vocês estão vendo, onde eu morei. E é interessante porque quando perguntaram pro Lúcio Costa por que ele tinha decidido fazer prédios de 6 andares em Brasília, ele falou que para ele era a altura máxima que ele conseguia imaginar uma mãe chamando o filho pela janela. Faz bastante sentido. E esse prédio aqui foi aonde eu morei quando era criança. E morei ali naquele terceiro andar ali, ó. Tá vendo ali? Terceiro andar ali, maroto, cantinho. Então, foi ali que eu morei. Tô até lembrando aqui, eu na janela, na época tinha grade na janela, eu ficava com a dentadura de vampiro bebendo groselha na janela, só pra chocar a vizinhança. Eu era criança, né, gente? Devia ter, sei lá, uns 20 anos. Não, mentira. Esse foi um dos blocos que eu mais brinquei embaixo do bloco. Então esse pilotis aqui, ele fez parte da minha infância. E aqui também tem essa ideia do cobogó, também faz parte da arquitetura do prédio, fica na cozinha, e eu lembro sempre quando eu entrava na cozinha eu tenho essa imagem de ver o cobogó e você poder ver a chuva direto, né? É tipo uma parte aberta dentro da casa, é muito maneiro. E eu brinquei muito embaixo desse bloco aqui, e também brinquei muito nessa área verde aqui, ó, essas mangueiras aqui que ficam, inclusive estão gigantes, elas eram bem menores quando eu morava aqui, e eu fazia casinha em cima da árvore, essas coisas que, né, todo moleque faz. Então essa escada aqui que eu não gosto muito porque eu caí de bicicleta aqui e rasguei meu queixo. As cidades, elas sempre se formam em torno de algo comum, algo que surge, uma ideia em comum. Mas com Brasília não foi assim. Brasília foi uma cidade projetada cartesianamente, teve seus espaços construídos arbitrariamente. Então Brasília é uma cidade onde uma pessoa, né, uma ideia, decidiu onde que a gente ia morar, onde a gente ia trabalhar, onde a gente ia fazer compra, onde a gente ia se divertir. Aqui é tudo setorizado, tem setor de comércio, setor residencial, setor industrial, tem setor de diversão sul, tem setor de diversão norte. Então de alguma forma isso fez com que, sei lá, a cidade demorasse a se espalhar pelos espaços. E espaços é uma coisa que tem bastante aqui em Brasília. Todo prédio aqui em Brasília tem pilotis, que são essas áreas, esses vãos que ficam embaixo dos prédios. E isso é uma característica muito maneira de Brasília, porque foi uma determinação de que nenhum prédio residencial encostasse no chão, para que permitisse que as pessoas transitassem e a vista fosse sempre ampla, fosse espaçosa. Então Brasília não tem grade, Brasília não tem cerca entre os prédios. Isso é uma coisa muito maneira, é uma coisa que ajuda a gente a se espalhar pela cidade.
Aqui eu estou na casa dos meus avós. Essa ideia de corredores longos é algo que faz parte das minhas memórias, correndo e brincando pelos corredores daqui, também de dentro da casa da minha avó. E é muito legal como é que os cobogós fazem parte da identidade de Brasília e fazem parte da minha identidade também. Eu morei alguns anos aqui na casa dos meus avós, então, como eu cresci aqui, isso aqui tudo sempre teve marcado na minha imaginação. Sempre quando eu vou em algum lugar e vejo esse tipo de cobogó aqui, eu já me sinto em casa, já tem aquele sentimento de familiaridade. É legal como isso ainda faz parte da minha identidade, até porque toda semana eu vim almoçar aqui na casa dos meus avós. Olha o tanto de espaço vazio que tem aqui, o tanto de espaço compartilhado que tem aqui. Espaço é uma palavra que a gente experimenta muito aqui em Brasília. Passei tipo 90% da minha adolescência embaixo desse bloco aqui. Cara, faz muito tempo que eu não venho aqui, inclusive. Essa sujeirinha aqui, ó, é porque aqui tinha escrito Pontão G, que era tipo ponta do bloco G, onde a gente ficava. A gente ficava aqui embaixo desse bloco, tocando violão, jogando baralho, jogando Magic. E os pilotis são uma coisa muito maneira e uma característica muito legal de Brasília por causa disso, porque permite que a gente interaja com a arquitetura. E é muito comum aqui em Brasília as crianças, os filhos dos moradores ficarem embaixo do bloco. Inclusive, embaixo do bloco é uma expressão que eu acho que só faz sentido aqui em Brasília. Para quem mora aqui, a cidade não é uma cidade sobre política ou uma cidade só sobre arquitetura, apesar dessa arquitetura maravilhosa que a gente tem aqui, mas é uma cidade sobre pessoas. Eu acho que quando as pessoas começaram a ganhar uma identidade com a cidade, que a própria cidade começou a ganhar uma identidade. E a gente foi descobrindo novas formas de experimentar a cidade, de construir uma narrativa, de imaginar a cidade. Então aqui a gente é uma coleção de sotaque, uma coleção de culturas, uma coleção de hábitos, né? Pessoas do Brasil inteiro vieram para cá e se reuniram aqui. E essa própria arquitetura dos prédios de Brasília, por exemplo, esses prédios aqui são prédios de 3 andares, né? Isso também faz parte da minha imaginação, isso também faz parte da minha identidade, porque meus amigos falavam, eu moro no 3º andar, eu moro no 6º andar, eu moro no 2º andar, no 1º andar. Então essa própria arquitetura da cidade, essa própria geografia das construções também influenciou na geografia da minha imaginação sobre a cidade. E quase que eu caio. E não é legal como é que os andares dos prédios aqui em Brasília valorizam não só o céu, né, mas também a vegetação, né? Não é legal as árvores crescerem mais do que os prédios? Tem uma cidade que é uma cidade espalhada por eixos, por esplanadas, por pilotis. E é interessante ver como é que uma cidade que nasceu do cruzamento de 2 retas, né, que fez ali 4 ângulos retos, como é que isso criou tanto espaço. Não lembro se eu falei, mas eu não cheguei a morar naquela quadra, na 404 Norte. Eu tinha muitos amigos lá, então eu ia pra lá, passava meu final de semana lá. Eu passei muitas horas sentado embaixo daquele bloco. Quando eu digo muitas horas, foram muitas horas mesmo. Essa unidade, Obrigado. Tem uma história, eu não sei se é uma lenda ou não, mas dizem que o Lúcio Costa desenhou o símbolo do McDonald's. E Brasília tem várias lendas associadas, né? Mas uma coisa que pouca gente sabe é que Brasília, no começo, era para se chamar Vera Cruz. Quando o Marechal João Pessoa foi o primeiro cara que fez os estudos de Brasília, quer dizer, a primeira galera que fez os estudos foi a Missão Cruz, mas foi o Marechal João Pessoa que fez os planos, alguns dos planos urbanísticos, inclusive o sistema de esgoto que ele desenhou na época, se eu não me engano, é o sistema que existe hoje. Acho que o Lúcio Costa apenas pegou esse esboço e fez em cima disso. Então imagina se Brasília chamasse Vera Cruz, que coisa horrível, né? Tendo visitado todos esses lugares que eu visitei, na verdade, tendo revisitado, eu fui lembrando das coisas que eu vivenciei, que eu experimentei, que eu imaginei em cada um daqueles prédios, daqueles pilotis, enfim. E de como isso me formou. Então, se a gente pensar que muito de quem a gente é
é fruto da nossa história. Tudo isso que a gente vivenciou forma quem a gente é. Eu quis fazer esse vídeo justamente para falar sobre como que, apesar de Brasília ter uma identidade projetada cartesianamente, que ela deveria funcionar e ser desta maneira, as pessoas que vivem aqui, que moram aqui, foram aos poucos distorcendo essa perspectiva e criando uma verdadeira identidade. Porque uma identidade, e aí assim como uma cidade, ela não pode ser forçada, ela não pode ser escolhida por uma pessoa, por uma ideia e vai ser assim. Não. A identidade é algo que surge espontaneamente. Então a cidade nasce da imaginação das pessoas que vivem e interagem nela. E eu sempre fiquei curioso com uma coisa de Brasília, sempre quando eu vejo o desenho de Brasília, que a gente tem esses dois eixos e um dos dois eixos ele é curvado. E sempre quando eu olho para esse eixo eu fico pensando qual que é o grau de inclinação desse eixo. Por que que tem esse desenho específico? Isso sempre capturou minha imaginação, assim. E aí quando eu decidi fazer esse vídeo, eu fiquei pensando nisso. Eu falei, cara, tem que descobrir qual que é o eixo, qual que é o grau de curvatura desse eixo e tal. E eu pesquisei bastante na internet, fui atrás dos planos originais de Brasília, né, todos os desenhos e tal, e eu não consegui achar qual que é o ângulo de curvatura do eixo. Peraí que eu vou explicar melhor. Isso aqui é o desenho de Brasília. Quando o Lúcio Costa foi fazer, ele falou que partiu do desenho mais básico que existe, que é o cruzamento de dois traços. Então são dois eixos que se cruzam, um plano cartesiano. Tem o cruzamento de um eixo administrativo, onde a gente tem o Congresso, os ministérios e tem outros prédios públicos aqui. E um outro, que é o eixo residencial, onde ficam as superquadras, que é onde as pessoas moram aqui no plano piloto. Peraí. Olha só, então tem esse eixo, esse plano cartesiano aqui, que é em cima do que Brasília foi construída. Qual que é esse ângulo? Qual que é o X aqui? Eu que sou péssimo em matemática, fui inventar de fazer isso. Enfim, o que eu fiz? Eu peguei uma foto de satélite de Brasília, coloquei ele no Photoshop, fiz um plano cartesiano, peguei um transferidor, coloquei em cima e pá! E o ângulo é 27 graus. E esse número passou a simbolizar uma coisa importante para mim, a representar uma coisa importante, que é o fator humano de Brasília. Então isso tudo me fez pensar que Brasília foi planejada, inventada, idealizada a partir do cruzamento desses dois eixos, mas ela realmente nasceu da experiência das pessoas que vivem aqui. E essas duas coisas juntas formam essa beleza de Brasília, que é esse ângulo reto da obra de arte que é a cidade, e esses 27 graus que representam as histórias que nasceram aqui na cidade. Esses 27 graus representam o fator humano que curvou o ângulo reto do plano inicial que foi traçado para Brasília. Esses 27 graus, eles são a curva do ângulo reto. Eles são a imaginação das pessoas que realmente criaram a identidade de Brasília. Então a nossa verdadeira identidade é a nossa história, a nossa experiência, a nossa imaginação. 27 graus. Daddy, why must this war be?